Olá, cérebros! Esse é o professor Igor, professor de História Geral. Galeras e galeros, beleza? Esse daqui é o Gustavão e a gente vai falar sobre... Hoje nós vamos falar sobre o Brexit. Vamos tentar mostrar para vocês aí todos os detalhes a respeito da saída da Inglaterra da União Europeia. Você conhece isso, Brexit? Eu conheço, mas falar Brexit é difícil pra cacete, não consigo falar direito não. Eu vou chamar de Brexit. Então é isso aí, quando a gente fala a respeito da União Europeia, é bem legal a gente saber que a União Europeia é um bloco, foi formado lá nos anos 50, diferentes fases, e que na década de 70, em 1973, recebeu este país aqui, o que a gente chama de Reino Unido. Ô Igor, explica pra gente esse mapa aí. Então, eu sou professor de História, né? Então vou explicar aqui um pouquinho de Geografia pra vocês, porque Geografia é fácil. Se liga. Isso daqui é o que a gente chama de Reino Unido. Essa pontinha aqui é a Irlanda. Eu vou chamar aqui de Irlanda do Sul. Eu estou inventando esse nome. A Irlanda está fora do Reino Unido, ok? O que é o Reino Unido? São esses países aqui. O mais famoso de todos, tá de rosa aqui, é a Inglaterra. Do ladinho aqui da Inglaterra, dentro do mar, a gente está chamando de País de Gales. Lá em cima de verdinho, o país do William Wallace. Não sabe quem é? Você vai pesquisar aí agora. Se liga? Brincadeira, é a Escócia. E esse daqui é a Irlanda do Norte, né? O paísinho aqui de cima, onde tem a briga entre católicos e protestantes, que é uma briga histórica lá desde o século XVII. Isto daqui é o que a gente vai chamar de Reino Unido. Isto nasceu, pelo menos, desde o século XVII, como eu acabei de falar para vocês aí, tá bom? E isso vai se consolidando ao longo da história e existe até hoje, tá bom? Vamos lá. É importante a gente aqui fazer uma ressalva, que nos textos que a gente encontra pela internet, sites, apostilas, e até a gente aqui vai fazer, há algo muito comum de se chamar o Reino Unido de Inglaterra. Não são sinônimos formalmente falando, né? Formalmente falando, o país chama Reino Unido, dotado de Irlanda do Norte, Escócia, País de Gales e Inglaterra. Mas como a sede do poder fica na Inglaterra, a Inglaterra que manda ali na coisa toda, a gente muitas vezes vai chamar de Inglaterra, vai chamar de Império Britânico, vai chamar de Grã-Bretanha. Acaba sendo um sinônimo informal, apesar de conceitualmente ser diferente. Por curiosidade, isto é a Grã-Bretanha e a Irlanda do Norte, junto da Grã-Bretanha, é o que a gente chama de Reino Unido. A respeito dessa União Europeia, e vários países pretendem entrar no bloco, são candidatos para entrar nessa importante estrutura, e aí aparece agora uma Inglaterra fazendo um plebiscito em 2016 e a população dizendo não quero mais fazer parte da União Europeia. Por que será que isso acontece? Eu tenho duas explicações assim históricas para dar para isso. A primeira explicação é o seguinte: a Inglaterra ela tem dois partidos muito importantes lá. Na verdade, são três partidos muito importantes, mas eu quero destacar dois aqui. Quais são os dois? O trabalhista. Esse Partido Trabalhista, ele sempre quis a União Europeia. Eu não estou falando de União Europeia institucional, que a gente conhece hoje. Eu estou falando historicamente, ok? E o Partido Conservador nunca quis essa união ou sempre teve resistência a essa união. Isso é um problema. O outro problema é que se a gente fizer um apanhadão geral da história da Inglaterra, a gente vai sacar que a Inglaterra sempre teve um olhar para fora da Europa e não para dentro da Europa. A Inglaterra sempre teve muita rivalidade dentro da Europa e fez, portanto, muita expansão para fora da Europa. Primeiro na América, no século XVI e no século XVII, e no século XIX, Ásia e África, né, na corrida imperialista do século XIX. Então, historicamente, a gente tem esta questão, mas a gente também tem questões atuais. Antes da questão atual, você falando isso a respeito desse poderio imperial inglês, me fez lembrar de uma coisa que quando a gente está estudando os fusos horários, a gente sempre recorda que no século XIX, a Inglaterra tinha tantas possessões ao redor do planeta que ela chegou a ser apelidada de o império em que o sol nunca se punha. A Inglaterra tinha possessões na América, na África, na Ásia, na Oceania, e dessa forma realmente dá para visualizar isso que o Igor falou sobre a Inglaterra se voltar para fora do continente. E aí, em 1973, entra no bloco, mas não entra muito. Não entra muito por quê? Por exemplo, a gente pode sacar que a Inglaterra não faz parte da zona do euro e a Inglaterra tem limitações quanto à circulação de pessoas. A União Europeia, institucionalmente, é circulação de pessoas, circulação de mercadorias, né? E aí você saca que tem forças militares, tem forças políticas, essas estruturas da União. E a Inglaterra não faz parte, por exemplo, desses dois aspectos, que é o aspecto da circulação de pessoas, restrição burocrática para membros da União Europeia circularem dentro
dentro da Inglaterra e a Inglaterra não faz parte da zona do euro. A Inglaterra tem a moeda própria, que é a libra esterlina. Posso estar enganado, mas a libra esterlina é a moeda mais velha em circulação, né, corrente da história da humanidade aí, né? Então, ou seja, a Inglaterra, dentro desse contexto, vai entrar dentro da União Europeia com ressalvas. Ela não utiliza a proposta de moeda comum e nem participa desse acordo. Vai aparecer para o seu nome estranho, ó, o espaço Schengen. O que é esse espaço? É um espaço de livre circulação de população europeia. E a Inglaterra nunca entrou. Portanto, quando a gente fala da Inglaterra dentro da União Europeia, a gente percebe essas dificuldades. Vale agora a gente pensar por que quer formalmente sair da União Europeia. Não é simplesmente não quer participar de algum acordo, ela quer deixar a União Europeia para trás. Por que isso acontece? Vou elencar algumas coisas aqui. Primeiro, um aspecto cultural. Desde lá dos atentados de 2001, lá nos Estados Unidos, né, os atentados ao World Trade Center e todo o desdobramento daquilo que a gente conhece como guerra ao terror, aparece nas provas também com doutrina o nome de Bush. Doutrina Bush. Então, com esse movimento cultural de aumento do preconceito à população muçulmana, fez com que a população europeia, a opinião pública em geral, mas especialmente na Europa, tivesse essa generalização preconceituosa dizendo que ser muçulmano é ser terrorista. E eu queria lembrar que ser muçulmano, primeiro, não é ser terrorista, ok? É professar a fé islâmica. Segunda coisa, nem todo muçulmano é árabe. Ser árabe é ter uma etnia. Outra coisa importante é você sacar que o islamismo é a religião que mais cresce no mundo, né? Muito comum nos Estados Unidos, é muito comum na Indonésia. A Indonésia não é um país árabe e é o país mais muçulmano do mundo. Então, cuidado, né, de fazer essa relação entre o islamismo e o terrorismo e entre árabes e muçulmanos. Isso não é sempre correto, isso não é necessariamente correto, ok? E aí, se a gente começa a entender isso lá no início do século XXI, com os atentados, no início de 2011, quando inicia-se uma guerra na Síria, que é uma região muçulmana, nós vamos ter ali uma crise de refugiados, várias pessoas saindo da Síria e região, tentando buscar refúgio na Europa. Isso fez com que a população da Inglaterra imaginasse que a população muçulmana que está fugindo dos conflitos na Síria poderia vir justamente para a Inglaterra. O que não faz sentido pelo fato da Inglaterra não fazer parte do espaço Schengen, mas a opinião pública na Inglaterra pensou que isso pudesse acontecer. O custo para migrar para a Inglaterra é muito mais alto. Não estou falando de custo financeiro, estou falando, por exemplo, de custo burocrático. A migração para dentro da Inglaterra, ela é mais custosa, ela está mais dificultada, ok? Nos seus aspectos econômicos, em 2012, principalmente, aconteceu uma crise econômica chamada crise do euro, e essa crise não afetou diretamente a Inglaterra, mas a opinião pública inglesa teme que a participação, que esse enlace com a União Europeia possa sobrecair na economia inglesa. Então, quando a população em 2016 é consultada sobre se a Inglaterra deve ou não permanecer no bloco, a população foi lá e votou que não deve, que devemos sair do bloco. Savão, pegando isso que você falou, queria fazer um link entre essas coisas, falar um nome difícil também, que é a xenofobia. Acontece com a migração. A partir dos atentados, a gente passa a ter medo da migração. E a partir da crise econômica, a gente passa a ter medo da migração. Então a gente passa a ser xenófobo. Por quê? Tem o medo do terrorismo e tem o medo do desemprego, né? Os caras vêm para o nosso país e aceitam o emprego em forma de subemprego e tomam a minha posição no mercado. Isso vai gerar um nacionalismo inglês, né? O retorno do nacionalismo inglês, britânico, e nesse sentido, infelizmente, a xenofobia, né? Eu não quero mais, eu tenho aversão a esses gringos que estão vindo para cá, terroristas desgraçados que vão tomar o meu emprego. E aí é nesse sentido que a gente adota o Brexit. É isso aí. Eu vou sacar isso daí. Consequência. Prováveis consequências do Brexit. A economia global entende que há uma necessidade de um enlace econômico. Em outras palavras, as empresas, as grandes multinacionais, elas não querem barreiras alfandegárias. Quanto mais liberdade ela tiver para circular entre os países, melhor para essa empresa. Sabe o que aconteceu? Recentemente houve um anúncio de uma empresa japonesa, certamente você conhece, uma empresa chamada Sony, que anunciou o fechamento do escritório dentro da Inglaterra e a sua transferência para a Holanda. Por quê? Porque o objetivo de uma grande multinacional como a Sony não é atender exclusivamente ao mercado inglês, é atender ao mercado europeu. Se a Inglaterra se afasta do restante da Europa, as empresas tendem a se afastar da Inglaterra. Então, nesse sentido,
a própria Inglaterra, o próprio Reino Unido, já vem fazendo uma análise. Será que vale a pena sair mesmo, né? Será que a gente quer sair mesmo? Será que a gente deve retomar o processo? Aí são cenas dos próximos capítulos, né? Que vai dar nisso daí, Rapaz, ok? é um problema para a primeira-ministra, tá? Não sei quando você está vendo esse vídeo, se ainda é a Theresa May, mas ela está passando uma dificuldade danada lá. Danada. Né? É isso aí. É isso daí. Se a Inglaterra está saindo do bloco, nós estamos saindo da tela. Um abraço e até a próxima Beijão. aula. Vamos fazer mais? Estudando.com sempre, hein? Agora Até aprende mais. lá. Brexit. Repeat this.